Agora, a gente vai abrir Você Bonita com um assunto muito bom que você pode participar. Aliás, quando a minha querida amiga Lucy Gameiro vem ao programa, sua participação é fundamental. Vamos falar um pouquinho da vida? Vamos! Só que hoje o tema é o seguinte: você sabe quando é a hora de desistir e a hora de persistir por algum sonho, por alguma situação, por algo que você queira que aconteça? Será que desistir de algo significa sabedoria? Ou você vai se sentir fracassado se você desistir no meio do caminho? É por isso que Lucy Gameiro está aqui hoje, minha querida amiga. Oba, seja bem-vinda mais uma vez, boa tarde. Obrigada. Que tema interessante, hein? É, você gostou, né? Eu gostei. As pessoas têm dúvidas, né? a respeito Muitas disso. dúvidas, porque assim, vamos pensar uma coisa. Ir atrás de algo é muito legal, né? Quando a gente vai à luta, quando a gente batalha, porque a gente quer conquistar alguma coisa, isso é muito positivo. Existe, em algum momento, algo negativo nesse persistir, Lucy? No persistir? É. Existe. Existe? Existe uma pegadinha aí, porque quando persistir se torna desprazeroso, se torna um fardo, se torna cansativo, sabe? Que você começa a perder suas energias, esgotar mesmo todos os seus recursos. Tá. Você começa a se sentir mais lesado do que motivado. Entendi. É a hora de refletir se não é o momento de desistir. De voltar um pouquinho. Porque o que acontece? Nós viemos de uma cultura que dizem que só os vencedores são aqueles que persistem, que vão atrás dos seus objetivos, não é? Que isso é sinal de vitória, isso é sinal, assim, de autoestima elevada. Não, a gente está cansado de ver em vários exemplos disso o tempo inteiro, né? Sim. Assim, nossa, você pega uma pessoa que começou como uma copeira numa empresa, de repente ela está se transformando na presidente, a pessoa ela persistiu. Com certeza. Não é? Isso é ótimo. Sim. Porém, então, mas isso causa o quê? Te causa esse sentimento de culpa se em algum momento você pensar em desistir. Sim. Se então, cobram. por que a gente tem esse sentimento de culpa por desistir de alguma coisa? Fala assim, deixa pra lá. Não deu? Deixa pra lá. Porque todo mundo leva a desistência a sinônimo de fracasso. E não é. Desistir de algo é assim, se você olhar ali no nosso querido Aurélio, né, no nosso querido dicionário, está justamente assim, que é você se abster, é você renunciar, abrir mão de, não é? Tá. É você voluntariamente abrir mão. Né? O desistir não é imposto. Entendi. Você tem que fazer isso de um modo voluntário. Tem que partir de você, você tem que estar convencido que vai ser a melhor situação. Porque, na verdade, assim, quando você pensa em abandonar algo que você está tentando fazer, tentando almejar, te vem essa sensação, fala, poxa vida, mas eu tenho tantos exemplos na história, tenho tantos exemplos na minha família de pessoas que persistiram e foram, que eu acho fantástico, mas eu acho que a arte de saber desistir é fantástica, porque ela requer coragem. Então chegamos no ponto. E aí a pessoa ela acha que desistir é covardia. Para mim, né? Para mim, pessoalmente, é um ato de coragem. Você ter humildade suficiente de falar, peraí, esse casamento já está tão desgastado, isso não está me trazendo felicidade, não está trazendo felicidade ao meu companheiro, aos meus filhos. Isso é um ato de bravura. É verdade. Sabe, você está no meio de um curso na faculdade, de repente você descobre que não é aquilo. Então, por que não desistir? Porque, sabe, se eu desistir, vai passar a impressão de que eu sou um fracassado. Verdade. Mas o que é melhor para você? A sua felicidade ou carregar a opinião dos outros pro resto da vida? Quem vai todos os dias para aquela faculdade? Sem dúvida. Com desânimo. Não vai ser muito pior? Olha, eu vou te dar um exemplo, talvez não tenha tanto a ver, tá? Mas é um exemplo meu que aconteceu há pouco tempo e de repente pode entrar aqui no nosso assunto. Eu queria muito parto normal, todo mundo sabe disso. Que eu passei a gravidez inteira sonhando com um parto normal, ter o João de parto normal, que fosse tudo natural e tal. Quando começou a se aproximar o fim da gravidez, que eu fui atingir a 40ª semana, que pra mim era um limite, né? Tem muitos médicos que falam que pode esperar até 42 semanas, mas eu tinha uma sensação que eu não poderia esperar mais, porque ele já estava muito grande, enfim, poderiam ter outros problemas. E aí eu tive que tomar a decisão. Então eu vou marcar a cesárea. Menina, foi uma das coisas mais difíceis, uma das decisões mais difíceis da minha vida. Porque eu passei a gravidez inteira acreditando
que eu tentaria pelo menos o parto normal. Eu entraria em trabalho de parto e tentaria, não sei se eu conseguiria, mas eu tentaria. Eu não tive a chance nem de tentar. Porque no momento que chegou o final da gravidez, eu tive que marcar cesárea, ou eu poderia induzir esse parto. E eu poderia ter chance de ter o parto normal. Mas, quando me foi colocado a situação, você quer induzir? Pra mim, aquilo já não era mais normal. Já deixava de ser natural. Já deixava de ser então foi Deus que quis. O sonho do parto natural. Exatamente. E aí eu falei, não, tem que marcar cesárea. Não foi fácil, foi muito difícil. Então, nesse caso... Você desistiu de um sonho. Eu desisti de um sonho. Mas em benefício maior. Sim. Você abriu mão voluntariamente desse sonho para um benefício maior, que era a sua felicidade, a sua tranquilidade e a segurança também do JP, no momento do parto. Sem dúvida. Mas eu ainda tinha mais medo de uma cesárea do que do parto normal. É difícil isso, Lucy. É muito difícil. Por isso que o persistir e desistir tá muito difícil. Tem uma historinha que minha avó contava, que ela falava assim, que um pássaro uma vez se apaixonou por um peixe. Né, e que eles ficaram loucamente apaixonados e se encontravam todos os dias pela manhã, mas não podiam, né, ter contato. E que as pessoas em volta começaram a achar aquilo um absurdo. Falaram, como que um pássaro pode se apaixonar por um peixe? Não tem discernimento, você não tem nada na cabeça, já se viu, isso é uma loucura. Aí eles resolveram procurar, né, por Alá, por Deus, para saber a opinião dele. Falaram, não, vamos direto ao chefe saber o que ele acha a respeito disso, né, dessa nossa decisão, desse amor que nos une. E aí, quando chegaram para lá e perguntaram, ele falou assim, olha, meu filho peixe, meu filho pássaro, eu criei todas as pessoas e criei as emoções. Eu não posso ser contrário a um amor verdadeiro. Porém, eu pergunto a vocês, onde vocês vão morar? Olha que maravilhoso. Isso entre o livre-arbítrio. No momento que você escolheu fazer uma cesárea, você utilizou esse livre-arbítrio. Lógico que a gente até falou aqui no programa sobre isso. O livre-arbítrio é a livre escolha. Você pode se apaixonar, o pássaro poderia se apaixonar por quem quisesse. Porém, o resultado dessa escolha o aprisionaria para o resto da vida. Ele jamais poderia... Como que um peixe ia morar no céu ou um pássaro morar no mar? Entendeu? Então, isso é que as pessoas têm que levar em conta no momento de desistir ou persistir. Eu vou persistir nisso. Pode ser que dê certo? Pode. 50% de chance sim, 50% também de não dar. Agora, quando não dar, você não tem que utilizar isso como fracasso. Você tem que usar isso como aprendizado. Eu aprendi como não fazer. Eu aprendi que as minhas escolhas têm resultados. Agora, quando persistir é muito positivo, o que a pessoa tem que sentir para ter esse estímulo do persistir? Bom, o persistir vem justamente de um objetivo, né? Um ídolo meu de infância que eu carrego para a fase adulta é o coiote do desenho do Papaléguas. Aquele cara, para mim... É verdade! Ele é o poço da persistência. Muito bom, Lucy. Não é? Muito. Você vê, ele faz uma carinha que tem hora e fala, ai meu Deus, deu tudo errado. É verdade. Porém, daqui 2 segundos ele tá lá de novo. É verdade. E eu me inspirava muito no Papaléguas, no coiote, porque eu também já caí no fundo do poço, já tomei vários tombos, já fiz aquela cara assim, garota, isso vai doer. Mas eu ia lá e tentava. A única diferença é que o coiote, ele não é real, ele pode se refazer rapidinho. E nós demoramos para se refazer de alguns tombos, nós demoramos para se refazer de algumas quedas, entendeu? Então o persistir, para mim, é assim, ele só é válido quando há planejamento. Quando você se planeja, porque no caso do coiote, se ele fizesse um planejamento, né, daqueles planos mirabolantes, provavelmente ele ia conseguir sucesso. Verdade. Só que ele não planeja, ele vai fazendo, porque o objetivo dele é saciar a fome. Ele não pensa no que vai acontecer. Então eu acho que para uma pessoa insistir numa coisa, persistir em algo, ela tem que planejar, ela tem que ponderar realmente se aquilo vai lhe trazer benefício, se aquilo vai trazer benefício a outras pessoas, se não vai prejudicar alguém ou a ela mesma. Sim. Aí é válido, aí você investe mesmo todas as suas cartas. E se caso não dê certo, essa pessoa não vai se sentir muito fracassada, sendo que ela investiu todo o tempo, tudo aquilo, né? Em uma situação. O fracasso é só uma visão das coisas, né? Você se sentir fracassado, é o que eu te falei, está muito embutido na nossa crença cultural, de que fracassar é não ter conseguido. Porque assim, qual é o limite de uma persistência? Só você sabe responder isso, não é? Você sabe o seu limite. Pro teu vizinho, ele fala assim,
nossa, Carol, você tentou 1000 vezes aí descobrir, sei lá, alguma coisa na sua vida e você não conseguiu, desistiu. Para o seu vizinho, ele falava, mas você devia ter insistido 2000 vezes. 1000 vezes é pouco. Para ele é pouco, mas para você foi teu limite. Então, essa história de deixar a vida na mão dos outros, de, sabe, utilizar a opinião alheia para decidir coisas da sua vida. Por exemplo, você imagina quantas pessoas chegaram na sua cabeça na hora do parto assim, ai, Carol, olha, mas pensa Menina, bem. foi. Não foi? Foi. Mas assim, não, era o inverso. Todo mundo falava pra mim, marca logo essa cesárea. Pra mim era uma coisa muito difícil. Marca logo essa cesárea. Carol, o que você tá esperando? Qual o problema? Não tem nada demais. Um monte de gente faz cesárea. E pra mim, não, era algo que assim, que cesárea, vocês estão malucos, uma cirurgia? Eu não vou ter filho de uma cirurgia? Eu vou conseguir o parto normal? Pelo menos vou tentar o parto normal. E se eu não conseguir, era porque não era pra ser. Mas eu preciso tentar. E não, para as outras pessoas isso era muito tranquilo. Mas a partir do momento que você fez a escolha, você se sentiu fracassado? Nem um pouco. Nem um pouco, porque eu fiquei ótima, minha recuperação foi ótima, minha cicatrização foi ótima. JP estava aí, JP nasceu em 20 minutos, ele estava no meu colo, foi maravilhoso. Não posso falar, foi ruim. Acredito que a experiência de ter um parto normal seja algo assim sublime. Eu definiria como algo sublime. Deve ser uma coisa assim maravilhosa, a sensação de você conseguir expelir ali uma criança ou filho. Porém, algumas pessoas, infelizmente, não nasceram para ter parto normal. Eu fui uma delas, então, na verdade. Isso é sinônimo de fracasso? De jeito nenhum. Até que ponto é importante persistir ou... Peraí, vamos voltar um pouquinho, vamos desistir? Porque isso não está me fazendo tão bem. Aí a gente colocou aqui a seguinte situação. Quando a gente não vence de um jeito, a gente encontra um caminho para vencer de outro. Agora, encontrar esse caminho também não é fácil, né, Lucy? E você é muito boa nisso. A Lucy direciona o caminho das coisas para as pessoas. Isso é muito legal, isso é um talento. Você veio para esse mundo para isso. Você sabe disso. Para nos ajudar a, então, peraí, eu não venci por esse lado. E aí? Eu tenho que vencer por outro. Então, porque pra mim, assim, persistir é a teimosia de um propósito. Sabe? É verdade. É a teimosia de um propósito, isso é verdade. Em compensação, assim, o desistir pra mim é recomeçar. Desistir não é final, porque a pessoa acha que desistiu de uma coisa, finalizou, acabou. Ih, não deu aquilo, já não dá mais pra fazer nada. E não é verdade, é a chance de recomeçar. Sabe aquela história que as pessoas começam a usar remos num barco a motor? Não faz sentido. Não faz sentido, por exemplo, assim, a gente falou de relacionamentos falidos. O pai está ali o tempo inteiro falando para o filho, meu filho, você tem, né, que ser perseverante, você tem que insistir nas coisas. E o filho está assistindo o casamento desabando. E ele está vendo que aquilo é covardia dos pais, não é mais persistência. Aquilo já deixou de ser uma atitude positiva e passou para uma negativa. Então é isso assim, por exemplo, a gente está vivendo aí uma atualidade política, né? Onde as pessoas desistiram da passividade. Elas desistiram da inércia. Você vê a diferença? Elas desistiram de não abriram mão, porque antes o que eu acho que acontecia anteriormente, esse assunto político, as pessoas tinham desistido sim de lutar. Sim. Por objetivos, largaram na mão e que, né, vamos deixar a vida levar. Peraí, a gente não tem educação? Então a gente você não tem vê como saúde? Então, mas assim, era uma coisa que estava trazendo malefícios para a população. Então, peraí, nesse caso, persistir, como tem sido feito e a gente tem acompanhado essas manifestações, e eu estou aplaudindo, a manifestação é democrática, é maravilhosa, é legítima, né? E a gente vê as pessoas lutando por alguma coisa. Nesse caso, o persistir é satisfatório? Então, você vê que desistir e persistir andam de mãos juntas. Porque a gente desistiu da passividade, a gente desistiu da inércia política e passou a persistir nos nossos direitos. Sem dúvida. Entendeu? Então sempre vai haver. Quando você desiste de algo, automaticamente você está persistindo em outro. Você desistiu de ser infeliz e passou a persistir a felicidade. Entendeu? O que diferencia ela dentro da sua cabecinha é justamente as crenças. Se você tomar como desistência ou fracasso, é isso que você vai carregar pra tua vida. Você vai chegar e falar, poxa, eu não tive parto normal. Ai, imagina, coitada de mim, entendeu? Pro resto da vida. Pro resto da vida. Vai olhar pro JP, a mamãe não pôde fazer um parto normal. Terrível. Terrível. O que vai passar, assim, de conceito pra essa criança, né? Uma outra historinha, né, também, que eu adoro historinhas, né? Então, fala que um dia uma pessoa caiu num penhasco e se segurou numa raiz de uma
árvore para sobreviver. Aí que Deus apareceu para ele, né? Ele começou a chamar por Deus, me socorre, me socorre. Aí Deus apareceu e falou, que você quer de mim, meu filho? Ele falou, por favor, me salve, né? Ele falou, se você acredita em mim realmente? Ele falou, acredito. Falou, então você, escute o que eu estou te falando, solte-se da raiz. Você acha que ele soltou? Não. Porque qual era a crença dele? Se eu me soltar, eu vou cair. Então ele não acreditava realmente. Entendi. Você entendeu como que a gente duela com essas crenças dentro da gente? Mas eu acho que o mais difícil nesse lance do persistir e desistir é tomar a decisão, Lucy. Porque sonho é sonho. Como que a gente toma uma decisão de desistir de um sonho? Quando isso já não te faz bem, quando você já não consegue digerir a situação. Imagina você todo dia se arrastando para casa e lembrando que vai chegar em casa e vai dar de cara com um casamento falido, com uma pessoa que você já não sente nada, uma pessoa que você já não tem respeito. Por exemplo, a gente vê casos de mulheres que estão sempre sendo espancadas, estão sempre sendo maltratadas. Por que elas não desistem? Porque tá na cabecinha dela uma crença chamada assim, sabe, que vem de avós, bisavós. Mulher tem que ficar no casamento porque é pra vida toda. Quantas vezes ele escutou isso? Um casamento é pra vida toda. É verdade. Essa semana até me questionaram. Eu mesma digo que casei, assim, óbvio que essas coisas a gente não sabe. Não é pra isso. Mas você se casa achando que vai ser pra vida toda, né? Ele vai ser. Vai ser enquanto for o tempo certo. Agora, a partir do momento que aquilo não te fizer bem, não fizer bem pro seu marido, não fizer bem aos seus filhos, qual é a vantagem de se manter isso? É verdade. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar... Ó, chegaram e-mails pra gente... É contigo agora responder esses e-mails, tá? Vamos ver um e-mail que chegou aí pra gente. Se você quiser participar, você bonita@tvgazeta.com.br. Olha lá, vamos ver de quem que é. Miss Lene, um beijo pra você, ela é aqui de São Paulo. Persistir ou insistir em uma vaga de emprego é bom? Tenho muita vontade de trabalhar em uma determinada empresa. Até onde eu devo tentar? Isso é muito legal, né? Quando você tem aí aquele sonho, eu quero trabalhar nessa empresa, vestir a camisa dessa empresa, mas é legal? Exatamente, aí porque o que acontece, né? Você só desiste de algo que você começou a fazer, onde você começou a caminhar. É ali que você vai entender todos os percursos desse caminho. Certo. Você não pode desistir de algo que você nunca começou. Como é que eu vou desistir se eu nunca comecei? Eu não sei se aquilo vai ser bom ou vai ser ruim. O que vai te dar discernimento para saber se de repente ela começa a persistir nesse emprego? Aí de repente uma vez ela não é aprovada, na segunda ela não é aprovada, na terceira e vai. Aí o que acontece? Das duas uma. Ou você tem que ter, né, reconhecer o que está acontecendo, tipo assim, buscar através desses nãos, o que eu posso melhorar? O que a empresa está esperando? Será que eu tenho realmente um perfil para essa empresa? Entendeu? Não é se desqualificar, não é começar, ai, coitadinha de mim, tô tentando e nada. Ué, se eles não estão te aceitando, há uma razão. Sem dúvida. Então seja responsável por isso. Entendi. Procure. Eu vou precisar fazer um bom curso de inglês. O meu inglês não está sendo suficiente para cada empresa. Entendeu? Você está investindo. Agora, se você já investiu tudo e você chegou naquele ponto que eu te falei, de esgotamento, que aquilo começa a te causar muito mal-estar, porque você fala, peraí, era para fazer inglês, eu fiz inglês. Era para fazer isso, eu fiz, era para fazer não sei o que eu fiz, e de repente assim, nada. Então, meu bem, a empresa não serve para você. Entendi. Então, coloque isso na cabeça. É o que você falou do parto. Tem um limite, né? Tem que ter um limite. A cesárea para você foi ótima. O parto normal, não. Então, qual o problema disso? Nem tentei, não consegui, sei lá como é que é, mas muito bem numa cesárea. Tem gente que não se sai bem na cesárea. Tem gente que fica, pra sentar é uma coisa, entendeu? É verdade. Não se sai bem. Então, é isso que eu acho, assim. Às vezes, então, a gente pode se surpreender com a escolha daquilo que a gente não acreditava de jeito nenhum. É mais ou menos isso, né? Exatamente. E é bom a gente surpreender nessas situações. Então, isso pode estar acontecendo com todo mundo que está assistindo. É o que eu falo muito lá na clínica. Eu trabalho com aconselhamento comportamental. O que é isso? A pessoa, quando me procura, eu trabalho na área familiar, na pessoal e na empresarial. Então, quando ela me procura, ela está em dúvidas, né? Muitas vezes de decisões muito, assim, drásticas, muito importantes na vida dela. Sim. Já chegaram uma vez para mim lá, assim, procurando uma consulta, eu caso ou não caso? Opa! Como é que eu, desde que estou te vendo agora, vou chegar para você e falar assim, olha,
Manda ver, casa não, casa entendeu? não. Eu vou saber lá quanto tempo você está insistindo nessa história. Eu vou saber se a outra pessoa, né, citada na história, realmente está a fim de seguir um sonho com você. Eu não sei. É verdade. Eu vou te orientar dentro da terapia comportamental, do aconselhamento comportamental, eu vou te orientar a enxergar as coisas de um outro ângulo. Entendi. Essa é a minha função. Exatamente, você vai mostrar o que é o lado se casar e se não casar. Mas espera aí que tem uma pergunta legal que chegou aí também. Vamos ver? Na tela, então, mais uma perguntinha que chegou no nosso e-mail para você responder. Olha lá. É do Marco Antônio de São Paulo. Um beijo, Marco Antônio. Estou no fundo do poço com várias dificuldades para sair. A desistência é fracasso ou uma opção de reorganização para tentar novamente? Boa pergunta, Marco Antônio. Deve ter muita gente aí nessa situação. A gente tem períodos da vida que são períodos mais floridos e períodos também mais tristes, né? Que a gente tem mais problemas. Isso acontece com todo mundo, é verdade. E aí? E aí que assim, eu sempre falo para as pessoas, o assunto só ganha importância quando você dá essa importância. Se você está procurando soluções, dê atenção às soluções. Tá. Se você está procurando problemas, você vai conseguir cada vez mais problemas. Por mais que aquele momento da sua vida esteja um caos, se você se fixar nesse caos, ele vai se ampliar de uma maneira absurda. A partir do momento que você se foca em soluções para aquilo, fala, poxa, eu cheguei mesmo no fundo do poço, o que eu vou fazer? É que a gente falou lá do coiote. Primeiro é olhar para cima. Se você continuar olhando para baixo, cada vez mais baixo. E isso até dentro da neurociência é explicativo, né? Tipo, uma pessoa que tem a tendência a sempre olhar para baixo é uma pessoa depressiva, é uma pessoa que não vê horizontes. É a mesma coisa se uma pessoa que está num estágio no momento de uma tentativa de suicídio, ela está sempre olhando para baixo. Se você chegar para ela e fazer com que ela olhe para o horizonte ou para o alto, isso dissipa da mente dela. Então é aquela coisa assim, vou olhar pra cima. Você vê que quando você quer ter uma ideia, você olha pra cima. É verdade, você pensa. Quando você quer lembrar de alguma coisa do passado, você olha pra baixo. Você fica assim, porque quando você olha pra baixo, você se concentra no seu interior. Tá. E quando você olha para o alto, você pega algo externo. Bom, isso aqui que está dentro de mim não está me ajudando. Então, peraí, deixa eu pensar. O que eu posso fazer para sair daqui? É um exercício que eu sempre ensino. No momento que você está lá desesperado, não sabe o que fazer, olha para cima, dá um tempinho. Sabe? Ah, não sei, mas eu vou pensar mesmo no quê? Mesmo que fique quieta, assim, sem dizer nada, olha para cima. Porque as ideias começam a surgir. As ideias vêm do alto. Essa sensação nossa, cultural, de que olhar para cima, para o céu e fazer oração e pedir, é neurocientificamente explicável. Porque o nosso córtex cerebral, ele te remete a olhar para cima, no momento da esperança. A desesperança te leva para baixo. Nossa, que é o fundo do poço. Então, quando você está muito triste, sem ideias, assim, achando que não vai ter solução, olha para cima. Olha, é a primeira coisa. Os religiosos levam isso para um lado espiritual, né? De pegar forças, de louvar, aquela esperança de que algo venha do céu para nos ajudar. Entendi. Mas vem, na verdade, internamente, nós, vem do alto, da parte alta do cérebro, onde está toda a criatividade, onde está todas as novas ideias. Então, no caso do Marco Antônio, por exemplo, ele está perguntando se vai significar um fracasso desistir ou se pode ser uma tentativa de mudanças. Nesse caso, olhar para cima, se concentrar um pouco, ficar tranquilo. Ele vai ter essa resposta. De repente, ele tem que persistir. Mas pode ser que nessa resposta também venha o desistir e começar de novo. Se o persistir trouxer a ele alegria. Tá. Trazer prazeres. Aí sim eu acho que é hora de persistir. Aquela coisa da motivação, entendeu? Tá. Porque o que acontece? É por isso que assim, eu não sou muito a favor de livros de autoajuda, porque eles acabam confundindo as pessoas. Porque no livro de autoajuda tá lá, né? Perseverar, insistir e tal. Dificilmente falam sobre desistir. Entendeu? Ou então você fala assim, eu acho que eu vou desistir de ficar atrás desse emprego. Alguém chega e fala assim, desistiu tão simples assim, largou mão. Como é fácil desistir, não é fácil desistir. É o que eu te falei, é um ato de bravura, é um ato de coragem. Você chegar e falar, peraí, não dá mais pra mim, vou partir pra outra. Vou catar meus pedacinhos que sobraram e vou partir pra outra. É isso aí. Entendeu? E vou ser Agora, feliz. O fracasso vai estar dentro da tua cabeça, dentro do que você acreditou. E carregar isso como fracasso. Em algum momento
momento, é por isso que eu falo, repito de novo aqui, Carol. A infância é muito importante para a saúde mental de um indivíduo. É ali a base de tudo, né? A crença, tudo que você acredita está ali, entendeu? O que eu vejo através dos meus pais, dos meus educadores, isso vai ter uma diferença muito grande na minha vida. Se te ensinaram que desistir de algo é fracasso, você vai crescer acreditando nisso. E pro resto da vida, e não tem ninguém que venha te falar que você vai falar, não, mas para mim... Porque está embutido já, entendeu? Você foi educada para isso, para acreditar no fracasso. E é impressionante como existem coisas que para algumas pessoas são muito simples e para outras aquilo é algo assim, é o universo da pessoa. Então também tem que ter um equilíbrio aí, né, Lucy? Sim. Não dá pra colocar também numa situação, isso pra mim, que era o que eu fazia com parto normal, né? Iam falar comigo da cesárea, eu falava, não quero nem saber desse negócio de cesárea. Agora imagina você falando pra sua bisavó que você ia fazer uma cesárea. Então, pois é. Menina, você é maluca? Você é doida. Mulher nasceu pra ter parto normal? É isso aí. Ia te embutir vários traumas. Exatamente. E é por isso que eu falo, gente, não compartilhe ideias. Compartilhe atitudes, mas não ideias. Boa. Porque as ideias, os urubus caem matando pra te desviar. É isso mesmo. Mas é bom que a gente tira a lição de tudo. Tem mais uma pergunta. Vamos ver de quem que é? Acho que essa é amorosa. Vamos lá, na tela. Então tá. Da Fernanda. Um beijo, Fê. Durante muito tempo insisti em uma relação amorosa, mas quando terminei, achei que ele nem ligou. Me sinto fracassada. Até quando insistir? Até quando você achar que aquilo te traz prazer? Porque tem gente que sente prazer em sofrer. E que eu tenho a ver com isso, entendeu? É isso que as pessoas têm que entender. Só vai lhe fazer mal aquilo que você acredita que faça mal. Não adianta eu estar olhando pra você num relacionamento fracassado e falar, poxa, coitada da Carol, né? Ela podia partir pra outra. Enquanto isso não acontecer na tua cabeça, por exemplo, ela sentiu que isso não ia levá-la a nada e ela desistiu. Apesar de se sentir depois fracassada, porque não houve. Porque na verdade, ele nem ligou. Não era vontade de desistir. Não era. Fernanda, você me desculpa, mas aí no caso foi um joguinho, foi um blefe. Ela desistiu pra ver se ele insistia. Não foi desistência, foi troca. Tá. Eu vou deixar para ver se ele sente saudade de mim, se ele sente a minha falta. E aí ela descobriu que não, porque já era falido esse relacionamento. E aí ela ficou... Entendeu? Agora, se eu fosse ela, realmente eu reveria isso. Falar assim, não, eu tive coragem para romper um relacionamento que não me fazia bem, que não estava me levando a lugar nenhum e tenho a chance de recomeçar com uma outra pessoa que vai me valorizar. Ou seja, as pessoas têm medo de perder, Carol, porque não acreditam que vão conseguir de novo aquilo. É verdade, em outra pessoa, de outra maneira. Que é aquilo que eu falei, a gente não vence de um lado, de um jeito, vence do outro, não é verdade? Exatamente. A Lilzinha já tá dando tchau. Tá bom o papo aqui. Se você não dá tchau, minha filha, nós vamos aqui até amanhã. Não é verdade? Não é muito bom. Não desistimos fácil. Não desistimos fácil do nosso papo. Preciso mandar beijinho. Então manda beijinho. Vai, vou mandar beijinho meu tempo. Pra Fernanda Amaral, que agora foi a Fernanda lembrou. Beijo, Fernanda Amaral. Pra Luciana Pechilli, que beijo, adora. Lu. Pra Dona Cotinha Reis, lá da freguesia. Ai, querida. Um beijo. E pra todo mundo que realmente, né, saiba persistir ou desistir, seja o que for, gente. Com sabedoria. Com sabedoria. É isso aí, com o coração e com a razão, os dois, de boca equilíbrio. Fechada. É isso mesmo, eu aprendi. Aprendeu, eu não descarto mais as situações, não. Digo, isso aqui nunca, não diga nunca, não. É verdade. Eu só posso agradecer mais uma vez você, Gameiro, minha amiga. Obrigada. Muito bom, a gente se sente leve, né, com esses papos falando sobre a nossa vida, porque todo mundo sente isso, todo mundo tem aí as dúvidas, então é legal que a gente coloca pra fora e eu tenho certeza que em casa você fez a mesma coisa e repensou muitas coisas na sua vida. Pra entrar em contato com a querida Lucy Gameiro, só acessar o site www.atitudedeviver.com.br atitudedeviver.com.br, telefone 0 operadora 11 5083 8535 5083 8535. Muito obrigada. Um beijo. Até. Prepara um assunto bem legal para a próxima. Até. Ô, delícia!